E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, o que ele disse? Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, onde edificou um altar ao Senhor. Palavra do Senhor, podemos nos assentar. Que o Senhor fale ao nosso coração, que a sua palavra tenha efeito na nossa edificação. Meus irmãos, nós ainda estamos aqui no período dos juízes. Até o momento em que Samuel unge Saul e entroniza Saul, que começa o período da monarquia, nós ainda estamos no período dos juízes, que é um período que pode ser mais bem compreendido se nós lermos o livro com esse nome, Juízes, Ruth, e esse pedacinho inicial do livro de Samuel, do primeiro livro. É um período muito complexo, muito dramático para a história de Israel, porque havia muito pecado no meio do povo. Era o povo da aliança, tinha acabado de tomar a terra prometida, não a toma completamente, o que nós lemos no livro de Josué. Existe uma transição, Josué morre, passa talvez uma geração, no máximo uma geração e um pouquinho, e o povo se esquece daquilo que Deus tinha feito. E começa então esse período difícil, em que Deus, por misericórdia e por graça, vai abençoando e ajudando o seu povo, não em caráter nacional, mas em caráter regional. Se nós lermos com cuidado o livro de Juízes, nós vamos ver que todo o território era assolado por enfrentamentos, por guerras, por dificuldades, e Deus levantava juízes que operavam a favor do povo, mas não da nação inteira, mas eram localizados, eram juízes que trabalhavam de modo regional, localizado. E com isso o povo como um todo não era destruído, porque uma parcela ficando viva pela ação de Deus, o povo se mantinha ainda, vamos dizer assim, preservado, enquanto lutava de modo tão intenso. Então, ao longo de um tempo longo, que nós não temos certeza de quanto tempo isso foi, Deus foi levantando gente, né? Levantou homens, levantou mulher, levantou gente que talvez tenha até um caráter duvidoso quando nós olhamos, como foi Sansão, por exemplo, mas que foram pessoas usadas por Deus sem sombra de dúvida, e que com isso o povo foi sendo preservado, até que chega ao final desse período, e é exatamente o comecinho do livro de 1 Samuel que nos mostra o final desse período que foi tão dramático. Nesse cenário, Samuel foi um servo de Deus muito especial. Ele foi o último dos juízes, levantado por Deus. Foi um estadista, né? Ele promoveu
a mudança de uma forma de governo. Ele foi um estadista, ele foi um profeta, ele foi um sacerdote. Então ele tinha vários ofícios dados pelo próprio Deus, e isso coloca numa galeria assim, muito especial dos heróis da Bíblia para nós. Era a ordem de Deus que um dia o povo de Israel teria uma monarquia. Nós sabemos que Deus nunca é pego de surpresa, então aquela história de o povo precipitou, sim, o povo teve intenções precipitadas, mas nada pega Deus de surpresa. Então Deus permite que aquilo tudo aconteça naquele momento. O último juiz é também o primeiro a ungir um rei. Aliás, ele unge os 2 primeiros reis, ele unge Saul, ele próprio leva a palavra de falência a Saul, ele unge Davi, e assim nós temos a monarquia sendo instalada depois. Samuel foi um grande homem de Deus, mas aqui no começo do capítulo 8 nós vamos ver que uma das razões pelas quais o povo precipitou o desejo de uma monarquia foi exatamente quando eles chegam para Samuel e dizem: os teus filhos não têm condições de serem os nossos próximos juízes, porque eles se inclinam à avareza, aceitam suborno e pervertem o direito. Então, um grande homem de Deus como Samuel não conseguiu criar seus filhos. Nós não temos as minudências de por que isso aconteceu, mas o fato é que seus filhos, que chegaram a ocupar um lugar de juízes, eram pessoas corruptas, avaras, eram pessoas que não tinham qualificação para serem juízes. E isso fez com que o povo fosse até Samuel e pedisse que acelerasse o processo. Eles queriam um rei, eles viam as nações em volta e houve então aquele embate. Infelizmente, um dos filhos deles se chamava Joel. Né? Fazer o quê? Está escrito aqui. Né? O outro se chamava Abias, mas esse Joel estragou toda uma linhagem. Eles não andaram no caminho do Senhor. O grande homem de Deus não conseguiu instruir os seus filhos no caminho do Senhor. E esse foi o estopim para que tudo isso acontecesse. Logo em seguida, os filhos de Israel pedem o rei. Logo em seguida, esse trecho que eu li com vocês. Antes disso, a Arca da Aliança havia sofrido mudanças de lugar, mudanças muito intensas de lugar, e fazia com que o culto ao Senhor não estivesse no lugar certo. Houve uma guerra antes, em que os filisteus, assim como aqui, ouviram que o povo de Israel estava congregado, foram até lá, fizeram guerra e venceram daquela vez. E tomaram a arca e a levaram consigo. Levaram a arca até o templo do seu Deus, chamado Dagon, colocaram a arca lá. Isso está alguns capítulos antes. Só que não deu certo, porque a arca no templo de Dagon gerou prejuízos para os filisteus. Eles descobriram que a maldição tinha vindo por causa do uso indevido da arca e mandaram a arca embora. Como é que eles fizeram? Pegaram uma carroça, pegaram os animais, botaram a arca na carroça, botaram 5 tumores de ouro. Não me pergunta como é um tumor, que eu não sei, mas eles fizeram 5 tumores de ouro. Cada um deles simbolizava uma das 5 grandes cidades filistias, que nós chamamos de Pentápolis Filistia. Essas 5 cidades perturbaram Israel durante quase todo o Antigo Testamento. Eles eram muito aguerridos, né? E eram um povo voltado para o mar, então eles tinham uma capacidade bélica muito grande para aquele tempo. E um rato de ouro simbolizando cada vila. Então, era um tumor de ouro para cada uma das grandes cidades da Pentápolis e um rato de ouro para cada uma das vilas. E mandaram junto com a carroça, e os animais acertaram o caminho. Foram até um lugar chamado Bet-Semes. Isso tudo é para a gente entender por que esse capítulo 7 está aqui. Foram até os animais levaram a arca até um lugar chamado Bet-Semes, que já era de Israel. E lá os habitantes a receberam com muita alegria, só que foram olhar o que tinha dentro da arca. Deus não gostou disso, não deu certo para eles também.
Então eles tiveram que se livrar da arca também. Pediram para alguém de Quiriate Jearim ficar com a arca. E ali surgiu um sujeito chamado Eleazar, que ficou como uma espécie de curador da arca. Ele foi designado para ficar cuidando da arca na sua casa, e a arca ficou ali por cerca de 20 anos. Vejam bem, estamos falando de 20 e pouquinhos anos entre o começo da história e o capítulo 7 que nós lemos aqui. Samuel tinha desaparecido da narrativa de 1 Samuel. Nós lemos Samuel criança, começando a dar respostas do seu chamado. Depois nós temos um hiato, e Samuel só aparece de novo aqui no capítulo 7. Alguma coisa acontece, nós perdemos a noção do que aconteceu com Samuel entre a sua adolescência e a idade adulta. Isso lembra alguma coisa a vocês? Lá depois nos evangelhos também, alguém tem as últimas notícias na sua adolescência, e depois nós só vamos saber dele na idade adulta. E nós começamos a ver que Samuel se coloca aqui para nós como um tipo claro de Cristo, que vai aparecer lá na nossa frente, na história que nós vamos ler. Samuel já aparece maduro, já aparece sendo homem de responsabilidade perante o povo de Israel. Ele já era um juiz. Quando nós o deixamos lá atrás, ele era uma criança. Agora ele já é um juiz. Ele já governava sobre parte das intenções do povo de Deus, sob orientação direta de Deus, mostrando o seu tríplice ofício, como profeta, como sacerdote e como juiz do povo. E aqui nós temos esse capítulo em que ele retorna para a narrativa, em que ele vai tomar determinadas decisões e vai dar determinadas orientações ao povo de Israel. E nós vamos ver que nesse capítulo o povo de Israel vai ser chamado, vai ser restaurado e vai ser edificado. E nós precisamos dessas três coisas. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa parecida com Israel, é a igreja. E nós somos tão oscilantes quanto eles. E nós precisamos ser chamados, precisamos ser restaurados e precisamos ser edificados diante do Senhor. Amém? Vamos lá, eles foram chamados. Tanto o povo quanto a liderança de Israel, e aqui eu me refiro aos versículos 3 e 4 particularmente, haviam ofendido a santidade de Deus. Isso nós vemos lá no capítulo 2, no capítulo 4. As profanações e os desvios por parte do povo e da própria liderança, particularmente a liderança religiosa, eram muito intensas. E o peso da mão de Deus era sentido mais uma vez agora, né, sobre todo o povo. Talvez o que Deus esperasse ouvir aqui nesse momento é que os lamentos de toda a casa de Israel, como nós vimos aqui no versículo 2, desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Neste momento, talvez o que Deus esperasse realmente era isso. Era um povo compungido, talvez não sabendo ainda o que fazer, mas com o coração dilacerado, elevando lamentos ao Senhor. Às vezes é a única coisa que a gente sabe fazer. Às vezes nós olhamos para dentro de nós, não conseguimos identificar o que se passa, mas nós podemos elevar uma voz de lamento ao Senhor, e Ele vai ouvir. Nós não gostamos muito dos lamentos, e eles desapareceram em parte da tradição evangélica, mas eles fazem parte daquilo que Deus nos deu a fazer. Se não fosse assim, nós não teríamos tantos salmos de lamento. Às vezes nós precisamos parar na nossa vida e lamentar diante do Senhor, porque no meio do nosso lamento Ele envia o socorro. E nós às vezes nos achamos super homens, super mulheres, super crentes, e não precisamos lamentar nada. Precisamos lamentar. E às vezes nem sabemos por quê, mas o nosso coração aperta, e a gente precisa deixar a voz de lamento sair do nosso coração. Assim estava aquele povo. Deus tinha sido tão ofendido em sua santidade que tinha deixado o povo, naquele momento, à sua própria sorte. Mais uma vez, como em tantos outros períodos do tempo dos juízes, o povo parecia estar encaixado lá em Romanos 1, quando
O povo renega tanto a presença do Senhor que quer tomar conta de si mesmo, e Deus deixa as pessoas a seu bel prazer. E não existe coisa pior para a vida humana do que Deus retirar a sua mão e deixar que nós sejamos guiados pelas vagas da vida sem o socorro do Senhor. E assim estava aquele povo. Não havia mais glória em Israel. Depois que tomaram a arca, lá no capítulo 4, versículo 21, nasceu um menino. E no versículo 21 diz assim: mas deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode em outras versões, dizendo: foi-se a glória de Israel. A arca tinha sido levada, o instrumento pelo qual Deus dizia: eu estou aqui, tinha sido levado. A glória de Israel já tinha ido embora. Restava apenas medo e desespero no meio daquele povo. Israel estava em servidão a povos pagãos, sofrimento porque tinham trocado a glória de Deus, do Deus verdadeiro, pelos ídolos dos povos. Não fosse assim, Samuel não tinha dado logo a primeira ordem: vocês precisam se livrar desses ídolos. A glória de Deus foi embora e os ídolos vieram. E nós nos lembramos também daquilo que Jesus disse, né, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Está lá em João 8,34. Eles eram servos de outros povos e eram, acima de tudo, escravos do pecado. Nós sabemos que o salário da morte, do pecado, é a morte, como está lá em Romanos 6. Assim estava o povo de Israel. E o caminho da restauração aqui começa com um chamado ao arrependimento. Foi logo a primeira instrução de Samuel, que exigia que ídolos, deuses estranhos, costumes, astarotes, fossem retirados do meio do povo, fossem lançados fora. Aqueles deuses sobre os quais Samuel falava eram deuses de uma cultura envolta em sensualidade. Esses deuses, se você for buscar na história extra-bíblica, você vai ver que esses deuses são deuses envoltos em sensualidade. O culto àqueles deuses e o culto feito para aqueles deuses eram cultos sensoriais, cheios de sensualidade, que atraíam as pessoas pela carne, atraíam as pessoas pelos seus sentimentos. E cada vez que se envolviam com esses deuses, e cada vez que o faziam mais ainda, se afundavam no pecado e se afastavam de Deus. Mas, acima de tudo, a exortação de Samuel vai no sentido de que eles precisavam preparar o coração ao Senhor e dedicar-se e servir somente ao verdadeiro Deus, livrar-se dos ídolos e passar a servir somente ao verdadeiro Deus. E eles fizeram isso. Aqui nos versículos 3 e 4, nós vemos que eles fizeram isso. No versículo 4 diz que eles tiraram os falsos deuses e serviram somente ao Senhor. Então eles deram o primeiro passo. No mesmo texto que eu mencionei antes de Romanos 6, que diz que o salário do pecado é a morte, nós vemos o completar da pena de Paulo dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se por um lado existe a advertência a respeito do pecado, por outro nos dá o caminho condicionante para o livramento dessa morte, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, diante da entrega do coração aos ídolos, agora Samuel os exorta dizendo que eles tinham que fazer o reverso: livrar-se dos ídolos e entregar o coração exclusivamente ao Senhor Deus. Ou seja, tirar os ídolos do coração e fazer com que o coração contivesse apenas a presença perfeita e santa do Deus de Israel. E eles se dedicaram a isso. Deus estava afastado de Israel por causa do pecado, e o único jeito de Deus se aproximar de Israel era afastando o povo do pecado, porque Deus e o pecado não habitam no mesmo lugar. E a confirmação de que isso havia ocorrido está lá no versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Aqui, meus irmãos, é uma pequena aplicação para nós, porque há vezes em nossa vida em que nós nos sentimos afastados de Deus. Eu não sei se só eu que passo por isso.
Mas eu imagino que mais uma meia dúzia de crentes passe por isso. Às vezes a gente tem a impressão que está meio isolado. Nessas horas que a gente percebe que está meio amornado, a melhor coisa que nós temos a fazer é sondar o nosso coração com a ajuda do Espírito Santo. O reformador João Calvino nos adverte, num dos seus textos, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Talvez nós não tenhamos dentro de nós uma imagem de um Baalim ou de um Astarote, mas talvez tenhamos outros ídolos que começamos a cultivar no nosso coração. E por isso nós nos sentimos amornados na presença de Deus, e por isso nós começamos a ter receios, medos, como o povo de Israel vinha sentindo naquele momento. Porque o esfriamento, não estou dizendo perda de salvação, estou dizendo esfriamento. O esfriamento, aqueles momentos de baixa na nossa espiritualidade, geram em nós um sentimento de afastamento de Deus. Esse sentimento, creio eu, é nada mais do que o Espírito Santo nos chamando de volta. E dizendo para nós: ô Joel, olha para o teu coração e vê o que está acontecendo aí dentro. E nós precisamos fazer isso na presença do Senhor. E sondando, pode ser que tenhamos apenas um momento difícil na nossa vida, enfrentamentos de questões da vida mesmo, e uma vez que o Senhor aclare em nosso coração que é isso, não foi apenas uma dificuldade, uma enfermidade na família, alguma coisa, que também são coisas que nos abatem, seja lá o que for, que nós entreguemos nas mãos do Senhor. Mas se o nosso coração estiver cultivando ídolos, e às vezes os ídolos têm cara boa, que nós sejamos guiados pelo Senhor a tirá-los de dentro de nós. Porque o nosso Deus, Ele preza por ser o único Deus na nossa vida. Amém? Então, depois de serem chamados, do versículo 5 até o 11, eles foram restaurados. Nós não vivemos apenas pecados individuais, nós sim respondemos individualmente a Deus por nossa vida. Mas às vezes toda uma nação, às vezes toda uma igreja, às vezes toda uma denominação, às vezes todo um grupo, por alguma razão, está em pecado. E vejam bem, quando o texto bíblico passa do versículo 4 para o versículo 5, nós temos aqui a clara noção de que no 3 e 4 Samuel cuida do coração de cada um. A partir do 5 ele está cuidando do coração da nação. E o clamor precisava ser feito em favor de todos. Ele então manda que as pessoas se reúnam, ele congrega o povo, ele faz uma convocação para a igreja se reunir lá em Mispa, e o povo se reúne, porque parecia ainda faltar uma parte do conserto diante de Deus, no coração de cada um. O que o texto nos diz é que eles já tinham tirado os ídolos e estavam servindo somente ao Senhor. Mas agora, se o povo já havia retirado os ídolos e estava novamente servindo ao Senhor, neste momento há algo mais profundo acontecendo quando ele convoca todo o povo. O povo começa a jejuar e começa a confessar os seus pecados perante o Senhor, o que abre a porta para que Samuel comece a julgar os casos do povo. Enquanto o povo não se reuniu, não confessou o seu pecado, não jejuou e não orou, Samuel não julgou o povo como um todo. Mas o ofício dele era ser juiz. O que nos leva à percepção de que o ofício do próprio pastor do povo de Israel naquele momento, pastor humano que era Samuel, não estava sendo levado a termo porque ele não conseguia julgar de forma devida. Então ele começa a julgar os casos que eram confessados. Os pecados confessados começam a ser julgados. E quando eles, no versículo 6, confessam, pecamos contra o Senhor, eles se esvaziam totalmente de si mesmos naquele momento. Vamos nos lembrar que eles estavam buscando ao Senhor, eles estavam orando e jejuando naquele momento. Deixam de lado o ego, deixam de lado as razões pessoais
e assumem a posição de receberem da parte de Deus uma poderosa visitação da graça e da misericórdia do Senhor. E é isso que passa a acontecer aqui. Samuel agiu naquele momento como aquele que intercedeu pelo povo, sacrificou o holocausto aceitável, gerando uma resposta favorável do Senhor. Quando nós vamos lá para a epístola aos Hebreus, no capítulo 10, isso mesmo é o que Jesus Cristo faz por nós, e mais uma vez Samuel se coloca como um tipo de Cristo nesse momento, porque o próprio Jesus Cristo é o sacrifício aceitável diante de Deus. Ele é o sacerdote que pode imolar o sacrifício que é aceitável. Ele é o próprio altar sobre o qual é derramada a porção do sacrifício. Jesus Cristo, com seus múltiplos ofícios em nosso favor, é aquele que faz com que nós nos tornemos aceitáveis e a misericórdia e a graça de Deus passem a ser operantes em nós. E não fosse Jesus Cristo, nenhum de nós estaria aqui nesta manhã, porque simplesmente não conseguiríamos fazer isso. Então, Jesus Cristo, que se apresenta como um sacerdote perfeito diante do Pai, é aquele que, com perfeição, cumpre aquilo que uma vez Samuel, ainda imperfeito, faz em favor do povo. Samuel pega um bichinho pequenininho, ainda não desmamado, e o sacrifica, e o Senhor aceita aquele sacrifício. Foi um sacrifício perfeito por todo aquele povo. Ele hoje, o nosso Senhor, está assentado à direita de Deus Pai. Continua intercedendo por nós e o fará até o final dos tempos. Assim como Samuel, naquele momento, oferece a Deus sacrifício, Deus aceita o sacrifício e ele intercede pelo povo naquele instante. E Deus aceita a mediação e a intercessão de Samuel. Nós temos a promessa de que até o final dos tempos, a intermediação e a intercessão do Filho de Deus serão suficientes e perfeitas para que nós cheguemos até a presença do Senhor. Samuel estava antecipando alguma coisa do sacrifício perfeito do Senhor Jesus lá na frente. Ele estava cumprindo as suas obrigações perante Deus, porque nós lemos ainda em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há outra forma de obtermos o perdão de Jesus Cristo a não ser pelo sangue expiatório que Cristo derramou em favor daqueles que serão salvos. E ali, mais uma vez, nós tínhamos uma antecipação de tudo isso. Mais uma pequena aplicação para nós. Em meio à restauração do povo de Deus, e nós, de tempos em tempos, parece que temos que ser restaurados como povo do Senhor. Se nós pegarmos esses 2.100 anos de história da igreja, pouco menos, nós vamos ver quantos altos e baixos a igreja de Cristo já teve. Quantas vezes a igreja já precisou ser restaurada em volume maior ou menor. Quantas vezes comunidades já precisaram ser restauradas, quantas vezes grandes parcelas da igreja e até nações já precisaram ser restauradas. E deve ser assim, meus irmãos, até o final de tudo, por aquilo que nós somos, pela nossa fragilidade, pela falta de firmeza que nós temos, enfim, marca da nossa natureza humana. Mas em meio à restauração do povo, eles foram novamente atacados pelos filisteus. E eles sentiram medo. Estar na presença de Deus, estar sendo restaurados pelo Senhor, não vai nos poupar dos ataques do inimigo. Estar no centro da vontade de Deus, buscando estar mais firme cada vez mais, não vai nos poupar dos ataques. Não vai nos poupar das enfermidades. Não vai nos poupar do desemprego. Não vai nos poupar de tantas coisas que podem nos assolar porque estamos neste mundo. E muitas vezes nós vamos sentir medo. Quem é o chefe
da família que sustenta a sua casa que não sente medo quando fica desempregado? Quem é a mãe que não sente medo quando vê o filhinho no seu braço com uma doença? Eu estou falando de formas de ataque que são mais comuns entre nós. Qual é o nosso irmão que não está sentindo medo lá na Ucrânia? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o nosso irmão que não sente medo no Quênia, onde tantas igrejas foram atacadas há pouco tempo atrás? Nós podemos sentir medo e devemos sentir medo, porque isso é nosso. Ah, isso é que nem sepultamento. Se você vai sepultar alguém querido, tem que chorar. Mas não prende, não. Chora. Faz parte da nossa natureza. Mas o medo não pode nos congelar. Não pode nos paralisar. O medo tem que nos levar de volta aos pés do Senhor. O medo que eles sentiram aqui foi muito diferente do que eles sentiram lá atrás, no capítulo 4, um pouco antes da morte de Eli, quando eles estavam em guerra contra os mesmos filisteus, 20 e poucos anos antes, e eles estavam... a guerra não estava muito bem, alguém mandou levar a arca lá para o meio do campo de batalha, e eles gritaram, e eles fizeram um escarcéu tremendo, porque a arca tinha chegado, e eles estavam com a clara sensação de que a guerra estava ganha, porque a arca estava entre eles. Quem sentiu medo foram os filisteus, mas não tinham o que fazer, foram para a guerra, e na guerra os filisteus venceram. Porque o fato de a arca estar no meio do arraial não queria dizer que ela estava no coração dos filhos de Israel. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Agora os filhos de Israel estavam com medo, lutando contra os mesmos. Eu não sei se algum soldado velho ali tinha participado da primeira guerra. E talvez ele se lembrasse, meu Deus, de novo não. A gente vai perder outra vez. Mas desta vez, diz o Senhor que após Samuel clamar por eles, sacrificar em favor do povo, Israel venceu a batalha. Israel estava com medo, mas diz o texto lá no versículo 10, que os filisteus entraram em pânico. Você sabe que pânico é um medo ao quadrado, né? Eles entraram em pânico quando viram o que estava acontecendo. As dificuldades desta vida não podem estorvar aquilo que Deus quer fazer por nós. Nós vamos sentir medo, nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós sabemos que estamos sustentados pela mão do nosso Deus. Não há como obter salvação, não há como ser salvo a não ser em Jesus Cristo. E se nós estamos nele, ele tem o jeito certo para nos tirar de todas as circunstâncias em que estivermos mergulhados. E finalmente, aquele povo foi edificado. Se você tiver ainda com sua Bíblia aberta, volta só uma página, capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Onde é que eles tomaram a arca? Ebenezer? Coisa estranha, né? Ebenezer era o lugar da derrota. Ebenezer foi o lugar onde a arca se foi. Ebenezer era o lugar onde os filisteus venceram os filhos de Israel. Onde eles perderam a arca. Por causa da perda da arca, Eli tomou um susto, caiu e morreu. Por causa de Ebenezer, a glória de Deus se foi. Por causa de Ebenezer, o povo estava mergulhado em trevas. Por causa de Ebenezer, estava tudo errado. Israel havia se desviado da glória de Deus. A arca do Senhor, a presença de Deus tinha ido embora. Lá em Ebenezer. Ebenezer era a lembrança da derrota, era a lembrança do afastamento de Deus.
Ebenezer era a lembrança do sofrimento de um povo idólatra, que queria fazer as coisas conforme a sua própria vontade. Ebenezer era a lembrança de um povo pecador, que por causa do pecado estava mergulhado em toda aquela desgraça. Passado todo esse tempo, 20 e poucos anos, após o chamado ao povo e após a restauração do povo, Israel experimenta um tempo de edificação. Nesse tempo, ao final de tudo, cada filho sincero do Senhor verá a vitória de Deus, porque após a restauração vem a vitória. E é nessa circunstância, exatamente nessa circunstância, de arrependimento e de vitória, perante os mesmos filisteus de 20 e poucos anos antes, os quais em Ebenezer haviam levado a arca do Senhor, que Samuel, entre duas cidades, pega uma pedra, a coloca no meio do caminho e chama essa pedra de Ebenezer. E essa pedra que ele coloca ali, ele muda o nome e ele diz o quê? Até aqui? Tudo que Israel havia perdido, sofrido por causa do pecado no primeiro Ebenezer, agora estava restaurado e agora representava paz e alegria no segundo Ebenezer. Deus tem um hábito estranho de mudar o primeiro Ebenezer em segundo Ebenezer. Deus tem a estranha mania de trocar maldições por bênçãos. Deus tem o hábito esquisito de trocar doenças por curas, de trocar pecados por perdão, de trocar afastamento por proximidade. Deus tem esse estranho costume de fazer com que o mal se torne bem, de fazer com que o solitário encontre família, de fazer com que a estéril tenha filhos, de fazer com que o pobre seja enriquecido, se não materialmente na presença dele. Deus tem estranhas manias que são uma verdadeira bênção para nós. Talvez nós tenhamos o nosso primeiro Ebenezer, e eu acho que todos nós temos alguns, mas cada um dos nossos primeiros, eu nem sei o plural de Ebenezer, então vou ficar assim, no singular mesmo. Para cada um deles, o Senhor tem um segundo. Para cada mortificação ele tem vida. Para cada tristeza ele tem alegria. Para cada vez que estamos cabisbaixos, o Senhor nos ergue o semblante. Porque Ele é assim. Isso é Deus. E Ele faz isso por nós. Isso estava acontecendo aqui, no meio do povo de Israel. Aí Samuel pega aquela pedra, coloca no meio e diz, isso aqui é testemunho. Toda vez que vocês olharem essa pedra, vocês vão se lembrar que a glória do Senhor tinha se perdido, mas que Ele trouxe de volta. Vocês vão se lembrar que houve um primeiro Ebenezer, mas que o segundo é que até aqui nos ajudou o Senhor. Esquece o primeiro, vive só no segundo. Lá em Neemias 13:2, nós lemos o profeta falando daquele episódio de Balaão, que recebeu um trocado para fazer uma profecia de maldição contra o povo de Israel, e no finalzinho desse versículo, diz assim o texto, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Deus faz isso ao longo de toda a Escritura e Ele continua fazendo isso hoje. A derrota dos inimigos de Deus levou o povo a um tempo de renovo, um tempo de paz. E o povo se viu fortalecido e se viu revestido no Senhor. É o que nós lemos nos últimos versículos que eu li. Houve paz entre Israel e até nações estrangeiras pararam de ter conflitos com Israel, como no caso dos amorreus. O povo pôde desfrutar de um tempo de bênçãos do Senhor. O culto sistemático voltou, porque ali nós passamos a ter a liderança pastoral de quem era juiz. Samuel começa a fazer um circuito pelas cidades,
E nesse circuito ele pastoreava o povo de Israel. Da mesma forma que tudo isso aconteceu, a cruz venceu os nossos temores, venceu os nossos inimigos, e hoje nós temos paz. Temos paz com o Senhor. Fomos reconciliados com o nosso Deus. Não apenas temos paz com quem está ao nosso redor, mas acima de tudo temos paz com Deus. Todos nós, filhos do Senhor, temos paz com Deus. E se pelo pecado o povo havia perdido a glória de Deus, em Cristo nós renovamos também a esperança da glória. Como Paulo nos diz lá em Romanos 5, 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós continuamos tendo uma pedra memorial na nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra hoje é uma pedra testemunhal. Claro que eu estou usando de metáfora. Cada vez que o povo de Deus se reúne ao redor da mesa do Senhor, fazer isso em memória de mim. É o testemunho de que até aqui nos ajudou o Senhor. A ceia, a mesa do Senhor, que é dada aos seus filhos, tem algumas características. Uma delas é de não nos esquecermos daquilo que o Senhor tem feito. E tampouco nos esquecermos de onde estamos. Não apenas os feitos do Senhor, mas até onde Ele nos permitiu chegar. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E se Ele nos ajudou até aqui, anos e anos a fio, Ele continuará fazendo até aquele último e glorioso dia. Amém, queridos? Amém. Valia para Israel e vale para nós. E aqui eu já estou encerrando. Nenhum pecador pode se aproximar de Deus, de um Deus que é santo, como é o nosso Deus, sem o sangue expiatório. Nenhum. Não há como. Por outro lado, todo pecador pode comparecer em paz diante de Deus, do Deus Santo, através de Jesus Cristo e da sua expiação vicária. São duas faces absurdamente distantes da mesma moeda, mas virando-a, nós podemos nos aproximar do Deus Santo. Basta que isso seja feito em Cristo Jesus. Porque se houver sangue, há expiação. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. E finalmente, nós precisamos jamais nos esquecer dos memoriais da fidelidade do Senhor. Cada um de nós precisa da sua própria Ebenezer, não da primeira, mas da segunda. Fixada na nossa memória, tocando a nossa fé, abrindo os nossos olhos para que jamais nos esqueçamos daquilo que o Senhor fez. Cada um de nós tem um Ebenezer para glorificar ao Senhor. Mas nós precisamos manter isso fixo e bastante vivo na nossa memória, a fim de sermos cada vez mais edificados. Amém, queridos? Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, como nós somos falhos diante do Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, como Tu és bom. E do meio da Tua santidade, Tu nos chamas, Tu nos consertas e Tu nos edificas. E aqui estamos, Senhor, ao redor da Tua palavra, mais uma vez, consultando o nosso coração com a ajuda do Teu Santo Espírito, a fim de sondar da nossa mente o nosso coração, sabermos, ó Deus, se há algo a depositar diante do Senhor. Queremos viver, ó Deus, na Tua bênção.
na completude do Teu Espírito e na Tua paz. E para isso, Senhor, precisamos que o Senhor nos ajude dia após dia. Também, Senhor, é possível que entre nós haja alguém que ainda não foi alvo do sangue de Jesus Cristo. E pedimos que nesta manhã o Senhor chame eficazmente as vidas que assim eventualmente estejam. E que ninguém saia deste templo sem a certeza da salvação no Senhor. Enche-nos da Tua paz e da Tua alegria. E ajuda-nos, ó Deus, a ter em nossa mente, de forma lúcida e de forma clara, qual é, ó Deus, o memorial que temos diante de Ti. E que a partir dali sejamos não só edificados, como também a partir dali venhamos a ter paz e alegria no Senhor. Amém. Cuida de nós, da nossa família. Amém. Cuida desta igreja. Amém. Cuida, ó Deus, dos Teus filhos que aqui se reúnem sistematicamente em torno da Tua santa palavra. Amém. Que assim o Senhor seja bendito e louvado. Em nome de Cristo, nosso Senhor amado. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Não deixem de orar por nós também. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.